Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos começando mais uma semana, Deus abençoe aí a semana de todo mundo. Visão geral, de novo no ar, um olhar atento para os fatos do momento. Hoje eu vou entrevistar aqui o Odair Leitão Alonso, jornalista, e tantas outras coisas que eu falo já já, e Fernando Antônio Abraão. Eles são do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas. O que é isso, gente? Pois é, a gente vai saber exatamente o que é isso e a importância desse Instituto Histórico hoje no Visão Geral. Meus amigos, muito obrigado aqui pela presença, querido Odair, matando saudade de você, Fernando, tudo bem? Tudo bem. E aí, Odair, você tá elegante, hein, rapaz? Você tem pintado o cabelo de branco, onde você consegue essa tinta, Odair? O tempo vai passando, a neve vai caindo no cabelo, né, Alberto? Não tem jeito. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço muito a sua receptividade e a oportunidade de estar aqui falando para o Brasil. Ah, com certeza. Olha, o Odair, gente, ele é, dentre outras coisas, ele é o vice-presidente do Instituto Histórico, que nós nos referimos aqui na abertura, e o Fernando Antônio Abraão, presidente do Instituto Histórico. Abrão ou Abraão? É Abraão. Abraão. O meu é Como Abraão. eu falei, Isso, né? É. Muito Exato. bem. Não tenho tanta dificuldade para pronunciar os sobrenomes que vêm lá do Líbano e tal, até pelo meu histórico, né, pelos meus antepassados. Então nós somos primos, tá certo, Fernando? Justamente. Fernando, obrigado Alexandre. aqui pela tua presença também, viu? Prazer A é gente meu. vai falar sobre muita coisa do Instituto, mas eu queria aqui rapidamente qualificá-los aqui para o nosso telespectador. Muita gente de Campinas já os conhece, mas como a gente está aí em vários estados do Brasil, começo falando ali pelo Odair. Bom, o Odair, ele é campineiro, né? Pós-graduado em comunicação, jornalismo, marketing pela Casper Libero, Casper Libero São Paulo. Foi revisor, repórter, editor nos jornais Diário do Povo, Correio Popular, sucursal do Estado de São Paulo, aqui em Campinas, foi chefe de reportagem da IPTV Campinas por 7 anos, professor de Relações Públicas e Jornalismo da PUC, coordenador da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social da Prefeitura de Campinas, redator no cerimonial do gabinete do prefeito municipal de Campinas, o Jonas Donizete também, mas antes também, com o Jonas por 7 anos. Acho que antes também, né? Antes também. Antes também, 7 anos, porque o Jonas não está há 7 anos no poder. Não. E é vice-presidente do Instituto. E o Fernando Antônio Abraão, que é de São Paulo, é historiador do Centro de Memória da Unicamp, mestre em História Social do Trabalho pela Unicamp, doutor em História Econômica pela USP. Tô até com vergonha aqui, porque eu não sou nada disso, né? Aqui só tem gente importante. Curador do Museu Campos Salles do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas e presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, que explica agora pra gente o que é esse instituto. Exato. O Instituto é uma instituição cultural de Campinas, formada por historiadores, geógrafos, genealogistas, que estudam, então, a cultura de Campinas. É formado por 50 sócios e está aqui o nosso vice-presidente, eu, e na verdade, os intelectuais de Campinas que estudam a cidade em várias dessas vertentes. Essa é a nossa missão. Além de divulgar e publicar e divulgar esses trabalhos, né? E como é que surgiu o Instituto? Como é que surgiu? O Instituto surgiu em 2000. Na verdade, a ideia de se criar um Instituto Histórico em Campinas é muito mais antiga do que a origem desse instituto que nós temos aqui. Mas esse instituto começa em 2006, por conta pela iniciativa do Dr. Expedito Ramalho de Alencar, junto com os outros presidentes de entidades de Campinas, por exemplo, a Academia Campinense de Letras, o Centro de Ciências, Letras e Artes. Eles se reuniram porque sentiam a necessidade justamente de um órgão que cuidasse não das letras apenas e não das artes apenas, mas também da história e da geografia e da genealogia. Então foi assim que surge em 2006. Então eu ia falar 2006, extremamente novo, né, Odair? Novo. Tem demais. 11 anos. 11 anos, é novo. Realmente muito, muito novo. E vocês têm... Como que ele se mantém? Porque sem dinheiro nada se mantém hoje no país.
Nós fazemos as nossas reuniões, que são 2 vezes, aliás, são bimensais, Tá. e nós fazemos um almoço no Rotary, e as pessoas são convidadas, não apenas os associados, mas a população em geral que gostaria de comparecer. É assim, então nós temos os almoços e nós vivemos de anuidade. Então nós pagamos uma anuidade. Os associados. Os associados, justamente. Muito bom. Mas vocês vivem assim, numa expressão bem popular, com chapéu na mão. Exato. Sim. É mais ou menos isso. Com né? projetos culturais, buscando patrocínio. Daí, que coisa, né? Que inversão de valores, né? Eu costumo dizer que nesse país aqui, nós idolatramos pernas que chutam bola e ignoramos mãos que salvam vidas. É mais ou menos isso. Um instituto com esse arsenal de cultura, de repente, ter que ser mantido com o chapéu na mão. Estranho demais, né? Estranho muito. E é uma dificuldade terrível você convencer as pessoas que a preservação da história e que o resgate da história de uma cidade, da importância de Campinas, que já teve tudo para ser a capital do estado, mereça atenção. Mais vale um menino de 15, 16 anos chutando bola do que pessoas que salvaram centenas, milhares de vidas, um acervo histórico todo da cidade, né? Daí, a gente fala muito que o Brasil é um país sem memória, é verdade? É verdade, é verdade. Mas talvez seja uma grande luta do Instituto resgatar tudo isso. É uma grande luta. Ontem nós tivemos, por exemplo, um evento magnífico no Cemitério da Saudade, relembrando uma greve de operários, onde 3 operários foram barbaramente assassinados. Foi a primeira vez que operários foram assassinados no Brasil. Então isso é um marco histórico que Campinas carrega. E nenhum sindicato compareceu. Foram convidados e nenhum sindicato compareceu. E nós estamos vivendo numa época de luta trabalhista no país. Luta trabalhista, onde até alguns a contribuição obrigatória está sendo extinguida. Isso. E os sindicatos vão ter que trabalhar muito mais, vão ter que mostrar as caras. E você me disse que não tinha ninguém. Ninguém foi. As pessoas foram convidadas, a própria imprensa... alguns órgãos divulgaram, você está abrindo esse espaço maravilhoso para nós, né? Alguns nem espaço abriram, então é muito difícil, né? Os mausoléus são um marco histórico, também foram os primeiros no Brasil. O Fernando vai contar essa história. Nós estamos aí com imagens, pode ir falando para a gente, né? Então, o Fernando vai contar direitinho. Mas é uma luta nossa para resgatar isso e o valor que é dado é mínimo. Então, essa é a nossa luta, Alberto. O Fernando, fala pra gente, como é que foi ontem? Pois é, ontem nós fizemos uma homenagem aos operários que foram assassinados na Porteira do Capivara, no local conhecido como Porteira do Capivara, que hoje é a confluência entre a Avenida João Jorge com a Visconde do Rio Branco. Perto do viaduto. Exato. Viaduto ali. Eles viam a saída do trem e na verdade eles estavam lá em solidariedade ao líder deles, que fora preso por conta justamente da greve geral. E a greve geral, é bom que se diga, ela começa nas capitais industrializadas. Sim. Acontece que Campinas já havia, né? Campinas funcionavam muitas indústrias já naquela época. Podemos dizer a Macardi, a Liderwood, a Ramasco. Isso em 1917. 1917. Justamente. Esses operários, então, se postaram sobre os trilhos para impedir a saída do trem, que levaria o líder para São Paulo preso e deportado, né? E foi aí que, então, vindo de São Paulo um trem com soldados de Campinas, que foram reprimir o movimento na capital. Esses soldados desceram lá na altura da Ponte Preta e vieram, então, em direção a eles, postados na Porteira do Capivara. E, sem aviso nenhum, eles efetuaram os disparos, chegaram atirando. E era um movimento pacífico até aquele momento, né? Não fosse a prisão do líder, mas mesmo na prisão do líder, eles convocaram o advogado Pedro de Magalhães, famoso na época, para negociar
né, Odair? Negociar com as autoridades a soltura do Ângelo Soavi. Mas não foi possível. E aí, em vista desse movimento, a polícia, infelizmente... acabou com a vida das pessoas. E essas pessoas estão enterradas no cemitério da Saudade. Isso. Então, e o nosso maior interesse também, além desse fato de dar luz a um fato tão importante como esse, nosso interesse é que se preserve os marcos desse movimento. Né? Os marcos desse fato, 100 anos que são esses, porque o cemitério da Saudade está lá, é enorme, cheio de obras riquíssimas, valiosas, né? De artistas famosos e esses italianos, brasileiros, principalmente, né? E aí nós temos então esses mausoléus que na verdade são os primeiros, esses são os primeiros construídos como marco da luta operária. E também com uma subscrição popular. Então, na verdade, foram os próprios operários que arrecadaram dinheiro junto a eles próprios para fazer esses singelos mausoléus que estão aí. Então, nós temos essa diferenciação também em Campinas que merece registro. Sim, claro. Além de ser de serem os primeiros mausoléus construídos para os operários, também foram feitos pelos operários. E aí a cidade não sabe disso. Não sabe. E como tornar isso público? E veja a importância função. que depois deles, né, Fernando, só Oscar Niemeyer foi fazer mausoléus em Volta Redonda. Quando o Exército Brasileiro, em 1989, foi reprimir uma greve na CSN. Mas aí já é um mausoléu do Oscar Niemeyer, né? Aliás, os mausoléus agora vão pagar também, estão chamando de IPTU dos mortos, né? Mas vão pagar também, porque a CETEC está com um projeto nesse sentido, né? Quem que vai pagar esses? É o Instituto que vai pagar isso aí, não? Não, porque esse já está tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico de Campinas. Essa é uma notícia, né? Que o Instituto... na verdade, o cemitério todo estava tombado. Quando nós entramos com esse pedido, eles nos avisaram, não, o cemitério todo é tombado. Então, eles anexaram o nosso pedido específico dos mausoléus. Agora, ontem, especificamente, quantas pessoas estavam, mais ou menos, nesse evento? No máximo, umas 20 pessoas. Olha aí, gente, todo um trabalho. Uma judiação, um trabalho que foi feito. Pessoas, sim, importantíssimas, que participaram, que se emocionaram. Nós levamos flores até os mausoléus, as pessoas ficaram emocionadas. Quase todas falaram, se emocionaram, fizemos orações para eles, lembramos a figura de cada um. Eles foram mortos pelas costas. Nós temos o nome deles? Temos. É o Antônio Rodrigues Magoto, o Tito Ferreira de Carvalho e o Pedro Alves. O Pedro Alves, com 18 anos, ainda agonizou um dia e meio na Santa Casa para depois falecer. Olha que triste demais, né? Bom, aí imprensa, cobertura de imprensa? A cobertura de imprensa foi dada, o G1 deu uma notícia e a CBN deu uma boa cobertura com vários boletins. Convocando, inclusive uma pessoa que estava presente ouviu o boletim da CBN e foi lá, se interessou, participou, inclusive deu uma boa ideia. Mas no mais não se interessou. Bom, vamos voltar a falar então um pouquinho do Instituto. Querem falar mais alguma coisa do evento de ontem? Quer fazer mais alguma observação? Tranquilo, eu acho que foi um evento. Cumprimos a missão. Porque a gente vai falar também de alguns personagens históricos da cidade de Campinas. Mas me fala, o Instituto tem uma sede física própria, se não? Não. Não tem? A sede do Instituto é o Centro de Ciências, Letras e Artes. Então nós emprestamos a sede do centro, que fica na Bernardino de Campos, 989. E o poder público nunca se interessou em ajudar? Nós tem tudo a ver com o poder público, gente. Tem o resgate da história da nossa cidade. Da cidade, nós vamos fazer essa ingerência agora, essa diretoria. Eu, o Odair, o Saviani também, o Luiz Saviani. Luiz Saviani é outro vice-presidente. Só tem fera, hein, gente? Pois Só fera, graças a Deus. Que legal.
reunimos um time bom, Olha né, aí, Alexandre? nossa, E aí, impressionante. então nós vamos tentar, com os outros associados também, muito importantes, tentar uma sede própria, mas é difícil. A gente sabe que a prefeitura tem problemas, mas nós temos o nosso produto cultural que é muito forte. Bom, Odair, antes da gente seguir com alguns nomes que eu quero que você conte a história para mim aqui, fala um pouquinho desses livros que estão aqui aparecendo de vez em quando na tomada. Nós temos aqui quatro livros. Fala um pouquinho deles para mim. Então, nós trouxemos alguns livros porque o Instituto ele é composto por grandes escritores. Sim. Todos que participam do Instituto escreveram livros, né? Tá. Além de serem historiadores, de serem geógrafos, de serem advogados, jornalistas, eles são também escritores ou cronistas, né? Eu sou um cronista, eu gosto de contar história. Estou vendo aqui do Jorge Alves de Lima. O Jorge Alves de Lima é um escritor, um historiador fantástico. Sim. Foi nosso presidente por 2 gestões. Inclusive, ele passou a presidência agora para o Fernando, no final do ano passado. Um excelente presidente. Uhum. Ele lançou O Ovo da Serpente, depois ele lançou O Retorno da Serpente, onde ele conta sobre a epidemia da febre amarela que assolou Campinas nos anos 1890, né? Eles não aprenderam lá atrás, né? Não aprenderam. Passamos aqui de novo. Não aprenderam. Inclusive o Jorge tem uma certa mágoa porque ele foi falar na prefeitura, foi avisar que é o mesmo vetor da febre amarela, é o mesmo vetor da dengue, sim, né? E do Aedes aegypti, enfim, do Aedes aegypti e não levaram a sério e tal, e ele ficou sentido, né? E nós vimos aí o que aconteceu depois. Esse é seu, né, Odair? Esse é o meu, o livro, né, Os 60 Crônicas de uma Vida, onde eu conto histórias engraçadas, histórias tristes, enfim, é um relato das coisas que aconteceram. Esses Crônicas de Campinas também é do Jorge, ele fala... Esse aqui, que eu estou vendo aqui, a IMA fez um concurso de crônicas, prosas, contos, poesias, e aí mais de 200 pessoas participaram, e eu tive 2 crônicas minhas selecionadas nesse concurso, né? E trouxe de presente para vocês, depois eu quero deixar aí, né, como presente. Uma delícia. Mas todos os nossos membros têm livros lançados e livros muito importantes. E a respeito de livros, né, eu gostaria inclusive que o Fernando falasse, né? Nós temos nós temos um projeto. Um projeto. Que é o projeto principal da nossa diretoria, que é de publicar os novos estudos sobre Campinas, né? Então nós temos autores novos, com pontos de vista interessantes e novos, muitas novidades sobre a história de Campinas. Alguns deles, por exemplo, a história da cerveja em Campinas. Nós temos um colega pesquisador que está fazendo um estudo. Nós sabemos, por exemplo, que a Colômbia, o Franceschini, a cervejaria Colômbia era muito importante. Então nós fizemos um resgate das origens da indústria da cerveja em Campinas, que remonta a 1872. Esse é um trabalho. Um outro trabalho interessante que é sobre a sociabilidade e as práticas alimentares em Campinas, onde a pesquisa se baseia nos cadernos de receita das famílias da época. E estamos falando aí de 1860, 1870, época inclusive que a cozinheira era aquela escrava escolhida a dedo na fazenda para cozinhar, para assinhar para a família. Então, esses são alguns títulos que nós estamos... os crimes, por exemplo, crimes e criminosos em Campinas, na Campinas Cafeeira também, de 1870 a 1930, onde nós, então, fazemos um estudo baseado no arquivo judicial, estudando, por exemplo, a maioridade penal, que naquela época também se discutia a maioridade penal. Já se discutia? Já. O Código da República, por exemplo, você podia penalizar a pessoa com 14 anos de idade. Esse é o primeiro Código da República. Bom,
Conversando aqui com esses dois talentos, né, do Instituto Histórico de Campinas, a sigla do Instituto é IHGGC, é isso mesmo? GG Campinas, agora nós estamos querendo alterar para IHGG Campinas. Não, podia reduzir um pouquinho mais, não podia não? Sei lá, mas enfim. Esse é o Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Campinas, isso é uma revista. É uma revista... Fala dela enquanto eu estou mostrando. A cada 6 meses nós publicamos um número, né? Nós estamos atualmente no número 4, e aí nós temos o produto a produção intelectual dos associados. E essa revista é distribuída gratuitamente nas escolas de Campinas e região. Muito bem. Posso entender que isso aqui é pra gente, né? Sim, presente. Então, agradeço. Odair, vamos falar um pouquinho de pessoas imortalizadas em Campinas? Vamos. Por exemplo, Guilherme de Almeida, um deles. Guilherme de Almeida. E depois Carlos Gomes e tal. Fala um pouquinho de Guilherme de Almeida. Eu tenho um prazer enorme de falar de Guilherme de Almeida. Primeiro por ele ser campineiro. E muita gente não sabe disso. Eu fiz um estudo sobre Guilherme de Almeida e não é fácil de achar porque eu procurei uma vertente dele como jornalista. E o dia que eu fiz uma apresentação sobre ele como jornalista, eu fui elogiado pelo Dr. Marcelo Tapia, que é diretor da Casa Guilherme de Almeida de São Paulo. E isso para mim foi um prêmio, porque lá na Casa Guilherme de Almeida tem tudo sobre ele. E o diretor Marcelo falou: olha, você está de parabéns, porque foi um belíssimo levantamento sobre ele como jornalista. Porque todo mundo conhece Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas, né? Ele é o príncipe dos poetas. Ele foi eleito, ganhou de Vinícius de Moraes, foi uma eleição popular, as pessoas votavam, né? E o que me chamou a atenção, que desde criança eu ia no cemitério, o Guilherme de Almeida, eu perdi meu pai muito cedo, muito novo, com 7 anos de idade, e eu ia no cemitério, tinha aqueles versos lá do Guilherme de Almeida para os mortos da Revolução de 32, naquele túmulo bonito que tem na entrada do cemitério, né? Não é túmulo, é berço, é sementeira. Eu estava encantado com aquilo. E eu acho que aquilo até me influenciou para ser jornalista, né? Eu gostava demais. Guilherme de Almeida nasceu em 1890, em Campinas, e depois ele teve que se refugiar daqui por causa da epidemia de febre amarela. Ele esteve em Limeira, fez os estudos dele, foi para São Paulo, estudou lá, se formou, fez a faculdade de Direito, onde ele fez o primeiro jornalzinho dele, e aí ele entrou no Estado de São Paulo, que foi o grande amor da vida dele, foi o jornal Estado de São Paulo. Ele começou a fazer os poemas, ele fazia, claro, ele príncipe dos poetas, mas ele iniciou 2 coisas no jornalismo. Em 1922, ele criou o Carnê Social, que foi o quê? A coluna social. Não existia isso no Brasil. Então isso data de 1922? 1922, que ele chamou de Carnê Social. E onde ele falava de aniversário, casamento, festa, acontecimentos da sociedade paulistana. Só que com tremenda qualidade, né? Com aquele jeito dele espetacular. E em 1927, 5 anos depois, ele iniciou uma outra coluna, a de crítica de cinema. Também foi ele que começou. E ele falou de Cidadão Kane, um filme famoso do Orson Welles, do Encoraçado Potemkin, do Einstein. Foram os 2 primeiros filmes que ele comentou. E aí continuou, e aí vieram outros. E o acervo de Guilherme de Almeida, quem quiser ter acesso, é em São Paulo? É em São Paulo. Em São Paulo. Aqui na Biblioteca Pública é difícil, inclusive, de achar como jornalista. Você acha como poeta. O pessoal de São Paulo trata como se ele fosse paulistano. Trata como se ele fosse paulistano. O Brasil inteiro acha que ele é paulistano. E tem ele a é casa campineiro. lá, e ele é campineiro. Ele é campineiro. Daí, como o nosso tempo parece, né? Olha, que 45 minutos de um programa de televisão. Muito, é né? muito tempo. O Daí trabalhou muito tempo em televisão, né?
E você vê que o tempo está passando, mas eu queria que você falasse sobre outras coisas. Eu estou sim. resumindo. Você imagina, você não consegue fazer. E fale um pouquinho para nós desse monstro que foi Carlos Gomes. Tá ok. Vamos lá. Quer acrescentar mais alguma coisa de Guilherme de Almeida? Você me desculpa, de repente eu... Não. Eu acho assim que ele foi diretor da Folha da Manhã, da Folha da Noite, do Diário de São Paulo, fez a Canção dos Expedicionários, fez grandes colunas, mas eu repito, o grande amor dele foi o Estado de São Paulo e ele voltou para lá e foi Estadão. lá que ele se consagrou. No Estadão No Estadão. Né? Estadão, claro, tudo é efêmero. O Júlio de Mesquita adorava mas ele. O Estadão, não sei qual que é o rótulo que tem hoje, mas já foi o principal jornal Aqui em do país. Campinas, a lembrança dele é a Praça Guilherme de Almeida, que fica ali em frente ao Palácio da Justiça. Tá. Para localizar. Tem um busto dele ali. Palácio da Justiça antigo aqui, né? Antigo, no centro. Muito bem. Ali é a Praça Guilherme de Almeida. Fórum. Para localizar. Tá. Carlos Gomes. Vamos lá. Carlos Gomes nasceu no dia 11 de julho de 1836 em Campinas, portanto, campineiro, estamos no mês de comemoração. Tá. E o grande benfeitor dele foi Dom Pedro II, que pagou os estudos dele, mandou ele para a Europa, ele foi para lá estudar, e eu quero contar algumas pequenas histórias dele também, resumindo, bem curtinhas. No dia 8 de maio de 1888, ele foi 5 dias antes da assinatura da Lei Áurea. 5 dias antes. O imperador Dom Pedro II estava em Milão para tratar da saúde, hospedado no Grande Hotel. E ia acontecer um concerto nessa noite. E ao piano, Carlos Gomes, que ia tocar a ópera O Escravo. Veja as coincidências. O imperador, como gostava muito de Carlos Gomes, chamou Carlos Gomes e confidenciou ao ouvido dele o seguinte: Carlos, daqui a 5 dias, minha filha Isabel vai assinar a Lei Áurea, dando fim a uma das páginas mais tristes da nossa história. Então, Carlos Gomes foi um privilegiado, ficou sabendo 5 dias antes o que aconteceria. Uma fonte fidedigna. Que era o pai, né? Claro. Da princesa Isabel. Ele tocou com o maior entusiasmo, né? E o imperador ficou comovido e ele ficou sabendo antes. Essas histórias, é bom que eu diga, são contadas no livro magnífico sobre Carlos Gomes, Sou e Sempre Serei o Tonico de Campinas, escrito por Jorge Alves de Lima. Olha aí, Jorge Alves de Lima. Jorginho fez uma pesquisa fantástica aqui em Belém do Pará, então merece toda a citação. Outra passagem, essa muito triste, foi a perda do filho dele, Mário, em 1878. Esse filho era adoração dele, tinha 4 anos de idade. Estava com uma doença séria, uma doença respiratória, e falaram que ele devia levar para Gênova, lá nas montanhas, tal, aliás, a 100 léguas de Gênova, que lá nas montanhas ele ia se curar, tal. Ele levou o filho. Quando chegou lá, o filho não resistiu e morreu. Os camponeses fizeram um caixão de madeira, mas ele não quis enterrar o filho lá. O caixão era muito simples e ele não queria enterrar o filho lá nas montanhas. Ele falou: não, vou levar meu filho de volta. Ele carregou o filho, apertou no peito e fez uma viagem interminável com o filho no peito, chorando, né, desesperado. Isso foi uma dor lancinante para ele. E aí a filha, que resistiu, conta que até o fim da vida, Carlos Gomes, antes de dormir, beijava o retrato do filho. Mas ele viajou com o filho morto? Viajou com o filho morto no colo. Nossa, essa é uma coisa assim. Então todo mundo sabe das coisas bonitas, das óperas, mas desconhece esse fato que ele carregou até o fim da vida. Todas as noites ele beijava o retrato do filho. Foi uma dor que ele levou até o fim da vida. Morreu com quantos anos, Carlos Gomes?
Carlos Gomes tinha 50 e poucos anos. Ele era novo, ele era novo. Só que naquela época, né, não tinha recurso, não tinha... Hoje, o busto de Carlos Gomes em Campinas está na Praça Antônio Pompeu? Tá, ali perto do Jockey. E por que na Praça Carlos Gomes não está o busto de Carlos Gomes? Tem Bento Quirino? Coisas da nossa cidade, estranhas. Não é estranho, Fernando. Mas, na verdade, é o mausoléu de Carlos Mausoléu. Carlos Gomes está enterrado. Está enterrado ali. Tá, eu falei, busto, está enterrado ali. Está enterrado ali. Depois os espojos dele vieram para cá, ficaram no cemitério e depois foram para esse mausoléu. Daí, você que até outro dia estava ali na assessoria direta do prefeito, escrevendo os textos, tudo para a prefeitura, para o prefeito e tal, você não sente junto ao poder público, eu acho tão estranho que de repente alguém procure a Praça Carlos Gomes em Campinas, achando que vai até prestar uma homenagem a Carlos Gomes. Não dá para mudar essa situação? Eu acho muito chato o que eu vou falar agora, muito triste, mas assim, o prefeito mesmo não sabe de muita coisa que acontece ali. Não chega até ele muita coisa, infelizmente. Ele não sabe de muita coisa. E principalmente na Secretaria de Cultura. Infelizmente. É lamentável. É lamentável. Profundo. Muita coisa. E a gente vê muitos projetos. Eu faria muita mudança, sinceramente. A gente vê muitos projetos de vereadores, mas você não vê nenhum projeto no sentido de adequar tudo isso aí. Não. Tem muito vereador que fala muito, faz pouco. Tem muitos... Mas eu tô tem errado. Muita gente ali que é chefe, é diretor, e faz pouco. Enfim, complicado. Por exemplo, eu prefiro... quando você em Campinas vai no Balão do Kennedy, você tem lá o Kennedy, não tem? O busto lá? Sim. O Kennedy. Ou você não tem o do Trump. É uma coisa assim que não tem sentido. Você vai na Praça Carlos Gomes, em Campinas, não está lá o mausoléu de Carlos. Tudo trocado. Claro que o vereador podia ajudar nisso, claro que a Secretaria de Cultura podia ajudar nisso. Isso aí basta uma lei para mudar, não é isso? Sim, não vejo grandes dificuldades. O Instituto tem alguma força nesse sentido, Fernando? É isso que eu queria dizer. Eu acho que o conhecimento histórico, nesses casos em que as pessoas são celebridades, não é tanto. Mas em outros casos, por exemplo, menores em que a população desconhece, eu acho que sim, o Instituto tem essa capacidade de mostrar não só para a população, como para o poder público também, que às vezes desconhece questões importantes. Uma das coisas que eu gostaria de falar aqui, depois do nosso próximo evento, é o estádio da Ponte Preta no Cambuí, que ninguém conhece. Mas a Ponte Preta teve um estádio no Cambuí, na Guilherme da Silva, com a Júlio de Mesquita. Sim, mas assim, eu sei que teve. Mas eu sou obrigado a saber, afinal de contas, eu trabalho na empresa esportiva. Assim como tinha o pastinho do Guarani, Baronesa Geraldo Rezende, é isso? Então, isso aí, mas a população realmente não sabe que o muro que tem ali é o remanescente do estádio. Do estádio? É um remanescente que nós entramos também com um pedido de tombamento daquele muro da Guilherme da Silva, e agora no dia 11 de agosto, aniversário da Ponte Preta, nós vamos fazer um evento no muro para homenagear... Não estou conseguindo localizar. Guilherme da Silva, tudo bem. Guilherme da Silva, eu falei... Não. Júlio Mesquita entrou Guilherme da Silva. Alferes Domingos. Alferes Domingos. Aquele redondo, se olhar de cima, você vai ver que até aquela quadra tem uma rua redonda, você dá a volta. Justo. Ali era o estádio. Ali era o estádio. Eu sabia que era no Convite, não sabia exatamente o local. Você saindo em frente ao Colégio Progresso. Isso. Sim. Associação Atlética Campinas. Você faz uma curva até você sair em frente ao Colégio Progresso, é contramão. Isso. É contramão. Você tem que entrar no Colégio Progresso e entra ali. Isso. Então ali era o estádio da Ponte Preta. Ali era o estádio da Associação Atlética Campinas, de 21 a 27. E depois, na época que o Penido Burnier era presidente da Ponte Preta, aí a Ponte encampou esse estádio e encampou o time também da... Inclusive o Penido Burnier, o Instituto Penido Burnier, o time deles disputavam jogos lá. A Ponte Preta fez 75 jogos oficiais.
nesse ground que eles chamavam, né? E era um estádio fabuloso, tinha a quadra de tênis, tinha a quadra de basquete no Cambuí. E aí, por conta da especulação imobiliária, né? Então... Mas isso está, digamos, no Museu da Ponte, na história da ponte, isso deve estar lá. Bom, você normalmente não vai lá, né, Odair? No livro, normalmente você não vai lá, né, Odair? Normalmente eu não vou. Coração verde e branco do Odair Alonso. Quais são os novos rumos? Quais são as novas diretrizes do Instituto? Então, nós queremos dar luz a esses fatos pouco conhecidos, como esse que eu já citei, como esse dos operários, a hospedaria de imigrantes que funcionou em Campinas e não só em São Paulo, também houve aqui. Um outro imóvel que nós entramos com pedido de tombamento é a casa do Dr. Clemente de Toffoli, que fundou a Casa de Saúde, né, que atualmente é ocupada pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Uma coisa, por exemplo, o Dair Fernando, eu quero que vocês me expliquem, eu quero saber quem foi a irmã Serafina, essas coisas, tudo tem, a gente tem como saber com vocês? Tem como saber, tem como saber. Se tiver tempo, vamos lá, você tem 2 minutos. 2 minutos, vamos lá. Irmã Serafina, ela veio para Campinas, ela é uma francesa, faleceu aos 44 anos de idade porque se dedicou a cuidar dos pacientes com febre amarela. Contraiu a febre amarela, morreu e aí a rua era 7 de setembro, deram o nome de Irmã Serafina porque ela foi uma heroína. José Paulino era presidente da Câmara, como todo mundo fugiu daqui, né? Ele como presidente da Câmara ficou prefeito de Campinas, contraiu a febre amarela, não morreu, continuou lutando, foi reeleito prefeito, segurou as pontas, pediu dinheiro para Campos Salles, para Francisco Glicério, enfrentou até vencer a febre amarela. Costa Aguiar, esse foi um herói, foi um mas perdeu 4 dos 5 filhos mortos com febre amarela. Isso. Não resistiu e logo depois se matou de desgosto. Foi um dos heróis. Dr. Ângelo Simões. Então você vê aqui, são pessoas que merecem o nome da rua. Mas, por exemplo, eu quero saber tudo isso. Não tem uma sede. Como é que eu faço para poder? Nós temos um site. Então, fala o site. O site é IHGG Campinas, tudo junto, .org, perdão. IHGGcampinas.org. Tá no rodapé, ó. IHGGcampinas.org. Eu vou ser um dos maiores internautas a acessar, porque tô achando muito interessante isso aí. Quantas vezes a gente passa 200 vezes no mesmo lugar e não sabe o que está passando ali, não sabe da história, não é isso? Costa Aguiar, a gente deveria rezar cada vez que passasse naquela rua. Olha. O que eles fizeram? Odair, queria ter muito mais tempo, não tem. Obrigado demais. Viu? Obrigado a você, Alberto. Fernando. Obrigado, Alexandre. Gente, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Conversando com esses 2 caras maravilhosos aqui do Instituto Histórico de Campinas, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, gente. Show, adorei.